O monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness é, sem dúvida, uma das lendas mais famosas e intrigantes do folclore escocês. Localizado no nordeste da Escócia, o Lago Ness é o segundo maior lago de água doce do país, e é lar de uma criatura misteriosa que tem fascinado e assustado as pessoas por séculos. A história do monstro do Lago Ness remonta a séculos atrás, com relatos de avistamentos da criatura datando do século VI. No entanto, foi apenas no século XX que o fenômeno do monstro verdadeiramente capturou a imaginação do público em geral, graças a uma série de avistamentos e fotografias que foram amplamente divulgados pela imprensa. Em 1933, o jornal britânico Daily Mail publicou uma história sobre um casal que afirmava ter visto uma criatura estranha e incomum no Lago Ness. A história rapidamente se espalhou, e desde então tem havido centenas de avistamentos e relatos do monstro, muitos dos quais foram acompanhados por fotos e vídeos que supostamente mostram a criatura. O que exatamente é o monstro do Lago Ness? Existem inúmeras teorias e especulações sobre a verdadeira natureza da criatura. Alguns acreditam que pode ser um plesiosauro, um réptil marinho pré-histórico que se acredita ter sido extinto há milhões de anos. Outros sugerem que o monstro pode ser uma família de lontras gigantes, ou talvez um tipo de peixe gigante ou enguia. A ciência moderna, no entanto, não dá muito crédito à existência do monstro do Lago Ness. Vários estudos científicos foram realizados para tentar descobrir a verdade por trás dos avistamentos e imagens do monstro, mas até agora nenhum deles conseguiu fornecer evidências conclusivas de sua existência. Apesar disso, a lenda do monstro do Lago Ness continua a atrair milhões de turistas para a região a cada ano, tornando o Lago Ness um dos destinos turísticos mais populares da Escócia. O mito do monstro tornou-se um ícone cultural e uma parte importante da identidade escocesa, e é frequentemente referido em filmes, livros, programas de televisão e músicas. Exploraremos a história do monstro do Lago Ness, desde os primeiros relatos de avistamentos até as teorias e especulações sobre sua verdadeira natureza. Vamos examinar as evidências científicas que foram coletadas ao longo dos anos, e discutir o impacto duradouro que o monstro teve na cultura popular. Venha conosco em uma viagem ao mundo misterioso e fascinante do monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness tem uma longa e rica história que remonta a séculos atrás. Os primeiros relatos de avistamentos da criatura datam do século VI, quando o missionário irlandês São Columba supostamente encontrou um grupo de homens enterrando um homem que havia sido morto pelo monstro. Segundo a história, São Columba ordenou que um de seus seguidores fosse nadar até o meio do lago e, ao fazer o sinal da cruz, o monstro recuou e não voltou a atacar. Durante a Idade Média, o monstro era frequentemente descrito como um dragão ou serpente marinha, e era frequentemente associado a lendas e mitos locais. No entanto, foi apenas no século XX que o fenômeno do monstro do Lago Ness verdadeiramente cativou o público em geral, graças a uma série de avistamentos e fotografias que foram amplamente divulgados pela imprensa. O primeiro avistamento moderno do monstro do Lago Ness ocorreu em 1933, quando o casal George e Margaret Spicer afirmaram ter visto uma criatura estranha na margem do lago. O relato do casal foi publicado no jornal Daily Mail e rapidamente se espalhou pelo Reino Unido. A história despertou o interesse público e levou a um aumento nos avistamentos e relatos do monstro nos anos seguintes. Em 1934, o cirurgião inglês Robert Wilson capturou uma famosa fotografia do monstro, que mostrava uma criatura parecida com um plesiosauro emergindo da água. A foto se tornou uma sensação instantânea e ajudou a solidificar a reputação do monstro do Lago Ness como uma lenda moderna. Desde então, houve centenas de avistamentos e relatos do monstro, muitos dos quais foram acompanhados por fotos e vídeos que supostamente mostram a criatura. Apesar da falta de evidências científicas conclusivas, a lenda do monstro do Lago Ness continua a fascinar e intrigar as pessoas em todo o mundo. A verdadeira natureza do monstro do Lago Ness tem sido objeto de debate e especulação por décadas. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos para tentar explicar a existência da criatura, mas até agora nenhuma delas conseguiu fornecer uma resposta definitiva. Uma das teorias mais populares é de que o monstro é um plesiosauro, um réptil marinho pré-histórico que se acredita ter sido extinto há milhões de anos. Os defensores desta teoria argumentam que o tamanho e a aparência do monstro se assemelham aos de um plesiosauro,
e que ele poderia ter sobrevivido escondido nas profundezas do Lago Ness. No entanto, a teoria do plesiosauro é frequentemente contestada por cientistas que afirmam que seria impossível para uma criatura tão grande e de sangue frio sobreviver em um ambiente como o Lago Ness. Além disso, não há evidências fósseis de que plesiosauros tenham habitado o lago no passado. Outra teoria popular é a de que o monstro do Lago Ness é na verdade uma família de lontras gigantes. Os defensores desta teoria argumentam que as lontras gigantes foram avistadas frequentemente no Lago Ness ao longo dos anos, e que sua atividade pode ter sido confundida com a de uma criatura maior e mais misteriosa. Também há quem sugira que o monstro pode ser um tipo de peixe gigante, como um esturjão ou um salmão, que cresceu anormalmente devido às condições únicas do Lago Ness. Outros ainda acreditam que o monstro pode ser uma enguia gigante ou uma nova espécie de criatura marinha ainda não descoberta pela ciência. Apesar das numerosas teorias e especulações, a ciência moderna não dá muito crédito à existência do monstro do Lago Ness. Vários estudos científicos foram realizados ao longo dos anos para tentar descobrir a verdade por trás dos avistamentos e imagens do monstro, mas até agora nenhum deles conseguiu fornecer evidências conclusivas. Em 2003, a BBC realizou uma extensa busca no Lago Ness usando tecnologia de sonar e câmeras subaquáticas, mas não encontrou nenhuma evidência de uma criatura desconhecida habitando o lago. Outros estudos científicos, incluindo análises de DNA da água do lago, também não conseguiram encontrar evidências de que o monstro existe. Além disso, diversas fotos e vídeos do monstro que foram divulgados ao longo dos anos foram posteriormente desacreditados como fraudes ou enganos. A mais famosa delas é a fotografia de Robert Wilson de 1934, que foi posteriormente revelada como uma fraude elaborada. Apesar da falta de evidências científicas sólidas, a lenda do monstro do Lago Ness continua a atrair turistas para a região a cada ano. O fenômeno do monstro se tornou uma parte importante da identidade escocesa e é amplamente promovido como uma atração turística no país. O monstro do Lago Ness se tornou um ícone cultural e uma parte importante da identidade escocesa ao longo dos anos. A lenda do monstro é frequentemente referida em filmes, livros, programas de televisão e músicas, e se tornou um símbolo da Escócia em todo o mundo. O Lago Ness é um dos destinos turísticos mais populares da Escócia, atraindo milhões de visitantes a cada ano que vêm em busca de um vislumbre do monstro lendário. O turismo relacionado ao monstro é uma fonte importante de receita para a região, e muitos negócios locais dependem da fama da criatura para atrair visitantes. Além disso, o monstro do Lago Ness também se tornou um fenômeno cultural mundial, sendo frequentemente referido em filmes, programas de televisão, livros e músicas. A lenda do monstro capturou a imaginação das pessoas em todo o mundo e se tornou um dos mitos mais duradouros e intrigantes da cultura popular. O monstro do Lago Ness, sem dúvida, uma das lendas mais famosas e enigmáticas do folclore escocês. Desde os primeiros relatos de avistamentos no século VI até os numerosos relatos e imagens que surgiram no século XX, o monstro continuou a intrigar e fascinar pessoas em todo o mundo. Apesar da falta de evidências científicas conclusivas, a lenda do monstro do Lago Ness continua a atrair turistas para a região a cada ano, tornando o Lago Ness um dos destinos turísticos mais populares da Escócia. O mito do monstro se tornou um ícone cultural e uma parte importante da identidade escocesa, e é frequentemente referido em filmes, livros, programas de televisão e músicas. O verdadeiro mistério por trás do monstro do Lago Ness pode nunca ser resolvido, mas sua influência duradoura na cultura popular é inegável. Que seja um plesiosauro pré-histórico, uma família de lontras gigantes, ou simplesmente uma ilusão de ótica, a criatura lendária continuará a intrigar e encantar as gerações futuras com seu poderoso magnetismo e mistério. O monstro do Lago Ness permanecerá para sempre enraizado na história e folclore da Escócia, como uma das lendas mais cativante e misteriosa que o mundo já conheceu.